Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua compaixão. Ministra, Deus, aos nossos corações, e que o teu nome santo venha a ser louvado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Fala ao teu povo, fala à tua igreja nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa palavra tem falado bastante ao meu coração acerca dos vales que muitas vezes Deus permite nas nossas vidas para nos ensinar lições. Os vales são, as partes baixas. Os vales são, figuradamente falando, as dificuldades, as aflições, as tribulações, os apertos, as adversidades, que muitas vezes Deus permite nas nossas vidas para que nós venhamos ser fortalecidos, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos ser edificados cada vez mais na presença de Deus. E como nós estamos vivendo neste mundo, nós tanto podemos passar pelos montes quanto pelos vales. Esse salmista aqui, nesse momento da sua vida, o autor desse Salmo 121, ele estava vivenciando um vale na sua vida. Por quê? Porque ele colocou assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabia de onde viria o socorro, mas ele estava passando por um vale. Se ele estivesse, no monte, ele iria estar olhando para o vale, mas ele estava no vale, e aí ele olhou para os montes. Todos nós passamos por inúmeras tribulações nas nossas vidas, e um texto que me chama bastante atenção está em Hebreus 11, onde aborda ali os heróis da fé. E esse texto, a partir do versículo 33, diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Vejam bem, aqui está falando dos heróis da fé, os heróis da fé. Mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Mas olha que tremendo o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Podemos colocar aqui também os vales. Andaram errantes pelos vales, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Se nós analisarmos todos os personagens bíblicos, passaram por vales nas suas vidas. Por exemplo, Abraão passou pelo vale do sacrifício, quando Deus ali pediu o seu próprio filho. Deus estava provando a fé de Abraão, mas imagine um aperto no coração de Abraão, de ter que entregar o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Imagine a dificuldade, o aperto no coração. Imagine a angústia na alma de Abraão, porque muitas vezes nós só olhamos para a atitude de fé dele, para a lealdade dele, para a iniciativa tremenda dele oferecer o seu próprio filho. Não vou dizer o único filho, porque ele já tinha Ismael, mas oferecer ali o filho da promessa, o seu Isaque. Nós muitas vezes só olhamos essa atitude de Abraão por esse ponto de vista. Que atitude de Abraão, que fé! Mas imagine a alma dele, o coração dele. E Deus permitiu isso para prová-lo. E o que Abraão aprendeu diante deste vale? Que Deus pode prover as nossas necessidades no último momento, porque Ele é provedor. Gente, Jacó, neto de Abraão, passou por um vale devido a ser enganador. Enganou o seu próprio irmão Esaú, enganou o seu próprio pai Isaque, e aí teve que andar errante pelo deserto, teve que dormir em travesseiro de pedra. E qual a lição que Jacó aprendeu? Que tudo o que aqui neste mundo se planta, se colhe. E Jacó colheu tudo lá na casa de Labão, quando foi enganado exatamente pelo seu sogro. E Jacó teve que ter uma luta com um ser misterioso uma noite toda, para que pudesse realmente ter a sua vida transformada. Gente, José passou por um vale de dificuldades dentro da sua própria casa, o vale da inveja dos seus próprios irmãos, o vale do ódio dos seus próprios irmãos. E aí
né, só não mataram ele, porque Deus tinha um propósito nesse vale. E José só foi entender o propósito desse vale muito tempo depois, porque Deus queria salvar duas nações de morrer de fome: Israel e o Egito. E Deus levantou José como vice-governador do Egito. Mas José passou pela inveja, pelo ódio, passou pelo deserto, passou pela prisão, passou por tantas e tantas coisas para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Gente, Moisés passou pelo vale da fuga, quando teve que sair correndo do Egito, devido ao fato de matar um homem. E o que Moisés teve que aprender nesse vale de fuga? Que não pode se libertar nada, absolutamente nada, através da força do braço, usando a violência. Deus iria usar o Moisés para ser um libertador, mas antes de Moisés, Deus seria o libertador do seu povo, e Moisés seria somente um instrumento nas mãos de Deus. E Moisés teve que aprender isso com o próprio Deus. Gente, Deus permite vales nas nossas vidas para nos ensinar lições, para nos trazer crescimento. Vejam bem, Jó, dá a impressão que Jó era um homem perfeito, mas vejam todo o vale que Deus permitiu na vida de Jó, o vale da perda. Perdeu, né? Filhos, todos, perdeu todas as posses, e ainda Deus permitiu uma enfermidade terrível, e ainda Deus permitiu que a sua esposa dissesse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ainda permitiu, né, aqueles amigos que, ao invés de ajudar, atrapalham, né? Aqueles amigos que à primeira instância não falaram nada, mas depois que abriram a sua boca só falaram bobagem, antes tivessem ido embora calados. Quando abriram suas bocas, foi só para julgar Jó, foi só para malhar Jó, foi só para acusar Jó, foi só para condenar Jó. E aí Deus teve que tratar com esses camaradas. E o que Jó teve que aprender mediante toda a luta e a tribulação e o vale que ele passou? Gente, que Deus é soberano, amém? Lá no capítulo 42 ele declarou: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó aprendeu a ter mais comunhão com Deus através do vale. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Jó aprendeu a se humilhar mais diante de Deus, aprendeu a se humilhar mais diante de tudo que Deus proporcionou, diante de tudo aquilo que Deus permitiu na vida de Jó. Ele falou assim: por isso eu me abomino, eu me arrependo e vou, né, ao pó, me humilho no pó. Jó aprendeu. E Jó também aprendeu o valor do perdão. Teve que perdoar aqueles seus amigos, pseudo-amigos acusadores. E Jó ainda teve que orar por eles. Deus fez Jó orar por aqueles cidadãos que lhe atormentavam de dia e de noite, e somente assim ele foi abençoado, e somente assim ele foi próspero novamente. Então Deus permite vales para nos ensinar lições, para nos trazer crescimento, para nos trazer edificação. Gente, falando de Davi, né? Ele passou pelo vale da perseguição.
mesmo depois que ele foi ungido, cheio do Espírito Santo, teve que sair fugitivo. Mas Davi aprendeu a adorar como ninguém, mesmo diante dos perigos e das perseguições da vida. Quando compôs lá o Salmo 23, ele declarou assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele aprendeu que o Senhor, o tempo todo, Ele está protegendo aqueles que creem no seu nome. O Senhor nos protege, o Senhor protege a sua casa, o Senhor protege a sua igreja, o Senhor protege os seus filhos. O Senhor nos protege dos perigos da vida, o Senhor nos protege das perseguições. Quando estava dentro da caverna, no Salmo 57:7, Davi compôs ali, preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Gente, o valor do louvor, o valor da música, diante de um vale, diante de um perigo, diante de uma tribulação, diante de uma aflição, diante de uma enfermidade, vamos abrir a nossa boca e vamos louvar ao Senhor, vamos dar graças ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, porque quando nós cantamos a Deus, nos vales das dificuldades, demônios caem por terra, muralhas caem por terra. Deus manda terremoto para respaldar o cântico de Paulo e Silas em Atos 16. Deus permite os vales para que nós sejamos edificados. Gente, os heróis da fé aqui fala que uns fecharam a boca de leões. Um deles foi Daniel, Daniel, homem de Deus. Sabe o que era mais importante na vida de Daniel? Não era tudo aquilo que ele foi, não era tudo aquilo que ele tinha. O mais importante na vida de Daniel é que ele era um servo do Senhor, ele era um servo do Deus vivo, e ele foi servo do Deus vivo numa terra pagã. Ele foi servo do Deus vivo na Babilônia. Babilônia, vem de Babel, vem da confusão. Ele era servo do Deus vivo numa terra pagã. Ele era servo do Deus vivo numa terra poderosa naquela época. Ele era servo do Deus vivo numa terra de ostentação, numa terra de orgulho, numa terra de idolatria. Mas mesmo nessa terra pecaminosa, Daniel não deixou de ser um servo do Deus vivo. E mesmo diante de um decreto real proibindo a busca a qualquer Deus, Daniel continuava buscando o seu Deus. Daniel continuava orando 3 vezes ao dia, mesmo diante de uma proibição, mesmo diante do perigo de uma cova de leões. Daniel continuava buscando Deus. Gente, nós estamos sendo servos de Deus num país livre, num país democrático, onde nós podemos confessar a nossa fé com liberdade. E muitas vezes nós temos tantas dificuldades para buscar a Deus, até pela questão da própria vontade, Muitas vezes nós somos levados pelo desânimo, muitas vezes nós somos levados pelo comodismo, e assim deixamos de buscar a Deus. Mas Daniel, diante de todas as adversidades, diante de todas as contrariedades, armaram um complô para Daniel, fizeram uma armadilha para Daniel, perseguiram Daniel, e mesmo assim Daniel buscava o seu Deus. E Daniel teve que passar por um vale terrível, teve que ser lançado numa cova de leões. Mas este servo do Deus vivo, ele tinha o respaldo de Deus, porque
Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus livra-nos nos vales. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da onde que veio o socorro de Daniel? Veio do Senhor Deus de Israel. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se você está passando por uma dificuldade, se você está passando pelo vale da tristeza, se você está passando pelo vale da decepção, se você está passando pelo vale da traição, se você está passando pelo vale da solidão, se você está passando pelo vale da dificuldade financeira, existe uma esperança. O Senhor Deus, Ele é essa esperança. Ele tem a solução para qualquer problema. Basta apenas uma palavra do poder, basta apenas uma palavra e o poder de Deus vai se manifestar através da fé dos seus filhos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus, é eu continuar acreditando que Deus é bom, mesmo quando eu estou passando pelos vales da vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o socorro vem de Jesus, aquele que declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado e exaltado seja